Vamos dar início à gravação, então, e podemos iniciar o nosso programa. O Genésio ali, acho que está dizendo que está sem áudio, mas eu estou ouvindo você, Silene, não sei. Acho que já faz um tempinho que Acho ele que é. colocou. Ah, tá. Provavelmente na hora não tava saindo, ou nós não estávamos falando nada também. Então, Pode Não ser. iniciamos sei. aí a gravação. Vamos iniciar o nosso programa, então. Ao vivo é isso aí, né? Acontecem as coisas nos bastidores e acontecem ao vivo também. Então, sejam todos muito bem-vindos ao excepcional segundo programa do mês de abril do RPPS ao vivo. Recebemos nesta noite a doutora Geisane Silva para falar sobre a nova lei de licitações nos RPPS. Doutora Geisane Silva é advogada, escritora, consultora em licitações e contratos, graduada em Direito pela Unic, pós-graduada em licitações e contratos pela FAIP, pós-graduanda em Gestão de Projetos pela Anhanguera, formação em Compliance e Anticorrupção pela entidade certificadora no Brasil, que é a ALEC, membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade e Proteção de Dados, da Agência Nacional, a ANPPD, membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB do Mato Grosso, membro da Comissão de Direito Administrativo da OAB do Mato Grosso, certificada em ISO 2701, Proteção de Dados, certificação dos fundamentos na Lei Geral de Proteção de Dados e certificação profissional em compliance e anticorrupção através da FGV em projetos. Além disso, doutora Geisane também hoje está nos brindando aí, por isso convido a todos a ficarem até o final desse programa, porque ela está nos brindando com 2 volumes de um livro que é uma obra sua, onde podemos aí estar sorteando, ao final, se eu der conta dessa parte do sorteio, aos participantes, senão eu me comprometo a fazer um print, aí a gente faz esse sorteio de alguma outra forma. Boa noite, doutora Geisane. É um prazer estar com você aqui no nosso programa RPPS ao vivo. Seja bem-vinda. Obrigada, Sirlei, obrigada, doutor Vilmar também. Agradeço a oportunidade, né? É um assunto que eu venho já trabalhando há alguns anos aqui no Mato Grosso, né? Entre secretarias de Estado, Tribunal de Contas, e agora há 2 anos estou na agenda assessoria, né? E nós estamos trabalhando, estamos vindo trabalhando nessa área há alguns anos, e aí trazer as contribuições, aquilo que eu consigo já observar com relação a essa nova lei, aquilo que a gente já está vendo nos RPPS dentro do Brasil, as dificuldades e as coisas que já estão positivas, né, sendo positivas. E só tenho a agradecer esse convite, espero que as pessoas possam, de alguma forma, eu possa contribuir com todos, né, que estão assistindo aí, numa melhor aplicação da nova lei, vamos colocar assim, né. Boa noite, Vilmar. Agradeço por estar aí conosco nesta noite, partilhando do programa RPPS ao vivo. Sei de todos os seus compromissos, sei que está iniciando amanhã, junto aí com a Associação Paranaense dos Institutos de Previdência, o curso sobre a nova lei de licitação, que inicia amanhã aí em Curitiba. Estaremos aí prestigiando. Então, sei desse compromisso e de tantos outros afazeres e agradeço de todo o meu coração, em nome de todos os nossos telespectadores e que nos acompanham aqui no canal RPPS, no programa RPPS ao vivo do canal Rede Previdência. Boa noite, Sirlei. Boa noite, Geisane, doutora Geisane, doutora Sirlei. Boa noite a todos que nos acompanham agora e vão acompanhar depois. Sim, essa semana está um pouquinho mais, né, corrida que as outras, mas não que as outras também não estejam. Enfim, mas de fato temos aí um evento da Associação dos Regimes Próprios de Previdência do Estado do Paraná, que solicitou aí ao Tribunal de Contas, ao presidente, né, a colaboração do tribunal nesse evento. Então eu estarei lá ao lado do Procurador do Ministério Público de Contas, também aqui do Estado do Paraná, o Dr. Flávio Berti, o Dr. Igor e o Dr. Rafael, que são procuradores do Estado do Paraná. Estaremos falando sobre a nova lei para o pessoal aí da APPrev. Então, agradeço novamente aí, doutora Geisane, por
colaborar e trazer a visão e a prática que que a senhora vem fazendo, acredito que no estado do Mato Grosso, talvez em algum outro, né, pela sua atividade profissional, é sempre bom ouvir profissionais, né, de outros rincões do Brasil, digamos assim. A gente só tem a aprender e agregar aqui no nosso dia a dia para, enfim, como bem colocou, para buscar a melhor aplicação possível da lei, diria assim, né? Então, agradeço e vamos em frente, Sirlei. Eu até fiz um comentário de que esse programa ia ser um perfeito esquenta nessa linguagem aí tão usual, né, tão comum, de que seria um esquenta para o curso da APPrev que inicia amanhã. E temos aí conosco, então, a brilhante doutora Geisane Júlia Silva para nos brindar nesta noite. Doutora Geisane, vamos aí direto ao assunto. Nas andanças pelos RPPS, eu ouço muitas perguntas, recebo, né, dúvidas dos operadores, e uma delas, e é que a mais eu tenho ouvido, até pela questão da natureza dos serviços que são prestados dentro dos RPPS, cujo valor fica abaixo, né, da licitação, e são serviços que podem ser feitos por dispensa de licitação. Como a nova lei trouxe aí novidades nesse âmbito do formato, né, dos processos licitatórios e principalmente com relação à dispensa, a dúvida maior é com relação à obrigatoriedade de uma disputa online nos processos de dispensa. Vamos lá, então, Sirlei. Essa é uma pergunta também bem recorrente aqui no estado de Mato Grosso, tá? Existem muitas dúvidas com relação a quando, né, as licitações podem ser dispensadas, né? Muitas vezes a gente encontra no dia a dia uma realização de dispensas, muitas vezes sem que tenha a justificativa legal ou sem que realmente tenha a aplicação ali dentro dos artigos, né? Porque além do objeto, nós temos que observar se não tem fracionamento de despesa, entre outras situações que normalmente, quando nós temos assim institutos menores, poucas pessoas para trabalhar, normalmente entende-se que a dispensa pode ser feita para qualquer coisa, porque é um método um pouco mais rápido, né? Mas vamos lá, a nova lei de licitação, ela trouxe uma questão de que agora, preferencialmente, as licitações e a dispensa pode ser preferencialmente eletrônica, tá? Ela é obrigatória? Para os órgãos da administração pública federal, sim, porque temos a Instrução Normativa 67 de 2021 que fala que sim, precisa ser obrigatoriamente eletrônico, publicado no Portal Nacional de Compras Públicas, tá? Com aquele aviso dos 3 dias e tudo mais. Com relação aos outros entes públicos, o que acontece? As licitações dispensáveis, né, que são aquelas até 59, vou fazer a colinha aqui do valor exato, 59.906,02, tá? Para compras e serviços comuns, vamos colocar assim, e para serviços de engenharia e serviços de manutenção automotiva, 119.812, tá? 02. Então, o que acontece? Para esses serviços que podem ser contratados por dispensa em relação do valor, nós precisamos saber a regulamentação de cada ente federativo, tá? Porque a lei, ela dispõe sobre o geral daquilo vão ser feitas as contratações. Porém, em alguns requisitos, a lei ainda precisou regulamentar, assim como o governo federal já fez, já regulamentou a obrigatoriedade, né, dessa licitação de forma eletrônica, né, dispensa de forma eletrônica. Por exemplo, o Estado de São Paulo, eu até fiz essa busca ontem, o Estado de São Paulo, ele regulamentou já a utilização da dispensa, porém só para 2 situações, não em todos os casos, entendeu? O que a lei nos traz, ela diz que sim, preferencialmente eletrônico, até para que a gente possa ter uma amplitude de competição, né? Eu não vou sempre contratar os mesmos fornecedores, a não ser que eu tenha uma justificativa para aquela questão da regionalidade que essa lei também trouxe, né? Então, assim, entendo que o mais importante é observar a regulamentação que foi feita ou que está sendo feita no município ou no estado, para saber se essa dispensa ela tem que ser obrigatoriamente eletrônica ou se ela pode ser realizada de alguma outra forma, ou como ela é realizada anteriormente, né, por processo físico. Muitos dos processos hoje são eletrônicos, a gente também precisa observar a realidade de cada local, né, como o Dr. Vilmar bem disse, né, cada local é de uma forma. Por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, nós não temos ainda
o SEI, né, que muitos entes utilizam o SEI, né, no Brasil. Em Mato Grosso nós não utilizamos um portal de compras públicas específico, por exemplo, aqui no Mato Grosso, e os processos eletrônicos não são pelo SEI, né, ainda tem muitos processos físicos, por exemplo, né, que eu posso observar aqui nas minhas andanças pelos órgãos públicos aqui, né, RBPS e demais órgãos. Espero ter respondido a contento. Se o doutor Mar quiser contribuir também. Sim, eu gostaria de corroborar com essa angústia, né, que se tem e vamos dizer assim, tenho recebido algumas indagações a respeito e no dia a dia do que a gente vê também essa confusão, né, da obrigatoriedade da dispensa eletrônica quando se trata de aplicação de convênios de recursos federais, como colocou a doutora Geissane, com aquelas dispensas realizadas no dia a dia, né? Não é isso que a lei traz, muito bem colocado para a Geissane. Na verdade, a dispensa eletrônica vai depender da regulamentação. A lei 1433 não obriga a dispensa eletrônica. A dispensa eletrônica que é instituída pela União, que tem algumas vantagens, mas a gente também poderia, na minha opinião, citar algumas desvantagens, principalmente em órgãos pequenos e principalmente pensando em desenvolvimento sustentável do ponto de vista econômico das micro e pequenas empresas, empreendedores individuais que vão ter dificuldade nesse tipo de questão, né? Então a gente tem que olhar para todos esses lados. Porque as compras públicas elas são um fator importante de desenvolvimento local porque representam valores significativos em todos os locais, em todos os rincões, né? Então é necessário, na verdade, que se tenha essa distinção, né? Então, para eventualmente a aplicação de recursos federais de convênio, ok, vai utilizar a dispensa eletrônica que, na verdade, na minha opinião, me compreendam bem, ela é um convite da 8666, só que agora eletrônico, né? Porque você vai fazer ali uma espécie realmente de disputa meio que ao vivo, não ao vivo, mas enfim, online, em tempo real, para chegar nesse valor. É ruim? Não é ruim. É bom, mas aí depende da realidade. Depende da realidade e o que você está pensando, né? Não é o que você está pensando, mas enfim, o seu olhar para todos os âmbitos, né, de aplicação da 1436, porque além da contratação mais vantajosa, está explícito na 1436. Também um dos objetivos, né, e é lá no artigo 5º, alguma coisa assim, é a questão do desenvolvimento sustentável também. Então temos que ficar atentos. Mas enfim, só tentando agregar, corroborar um pouquinho com a resposta muito bem apresentada pela doutora Geissane. E dando sequência aqui, Sirlei, se me permitir, uma outra questão que me chega de forma recorrente, né, vamos dizer assim, é a questão vamos dizer assim, do orçamento, da composição do preço, né? Como que, então, quais as diferenças, ou enfim, o que tem de diferente, se tem, né, doutora Alessandra? Se tem, o que tem de diferente na prática, ou pelo menos na- nas previsões legais da antiga Lei 8666, né, ou 10.520, enfim, que trazia a questão do pregão, para a nova legislação aí com a Lei 14.133, né? A gente sabe que nos tempos de 8666, mas talvez um pouco mais para trás ainda, não nos últimos tempos, existia sempre o mito dos três orçamentos, né? Eu aprendi licitações com o mito dos três orçamentos, lá nos idos de 90, na década de 90 ainda, no finalzinho, tá? Finalzinho. Finalzinho de 90, início de 2000. Mas enfim, então eu gostaria que a doutora Geissane esclarecesse um pouco sobre essa questão da composição do preço e, enfim, desse um foco especial na análise, ou melhor, na definição dessa pesquisa de preço, da formação do preço na dispensa de licitação que, como o nosso público é RPPS, a maioria dos RPPS, como a Silei muito bem colocou, tem
menores necessidades aí de despesas, os valores são menores, então que você colocasse isso. Então, eu faria uma pergunta até retórica aqui para ilustrar esse momento, né, que seria, existe um número mínimo de orçamentos para a composição desses preços? Tá, vamos lá, Vilmar, excelente pergunta. E isso não é só em pequenos órgãos, não, tá? Vou te falar que isso é uma, vamos usar um termo assim que os jovens usam muito, eu não uso muito, mas uma fanfic, né? Foi criada que isso é o que serve, é o que mais significativo tem para pesquisas de preço, né? E aí, quando nós vamos falar, e aí eu já tive embates, assim, no bom sentido de uma discussão técnica e teórica com alguns outros profissionais e pessoas que já trabalharam em órgãos que eu também já trabalhei, sobre essa amplitude da pesquisa, quando ela vai refletir efetivamente a pesquisa do mercado, né? Com relação ao 866, nós utilizávamos, nos órgãos, sempre utilizavam assim, não, 3 fornecedores, está ótimo, vamos passar para frente nos processos, né? Que está perfeito. E aí veio mais recentemente, né, antes da 14133, o Tribunal de Contas falou, não, as pesquisas, elas precisam refletir o mercado e elas precisam ser mais amplas e de várias maneiras possíveis. E aí colocava-se o quê? Pesquisas com fornecedores, pesquisas nos portais de compra, outros contratos já realizados, né? Colocavam-se tudo isso, e aí é um entendimento majoritário ali do Tribunal de Contas da União, por exemplo, que eu precisava fazer essa pesquisa de forma ampla, e não só com aqueles 3 fornecedores, né? A lei anterior, a meu ver, ela não trazia 3 fornecedores em si, ela falava que a pesquisa precisava ser ampla, né? Ponto. Não colocava para a gente as regras ali estabelecidas. E aí, por conta da questão da facilidade, entendo eu, de você chegar ali e pedir 3 orçamentos, é mais fácil do que você buscar preços. Por que eu digo isso, Sirlei, Vilmar e todos que estão assistindo? Porque já estive em grandes órgãos que os servidores, e aí eu coloco também, às vezes, a ausência do próprio órgão dar essas capacitações, de fazer pesquisas públicas, de fazer pesquisa em contratos públicos, em entrar num portal por exemplo, de compras públicas do governo federal, que nós temos, aqui em Mato Grosso tem o radar do TCE, que também tem pesquisas públicas, né, preços de contrato, e aí colocava os 3 orçamentos e mandava aquele processo para frente, né? Então, a meu ver, é uma coisa habitual. A nova lei, ela fala o seguinte, que ela traz uma disposição de 3 fornecedores, lá no artigo 23, né? Ela fala que se eu escolher a forma da pesquisa de preço com fornecedores, eu tenho que colocar no mínimo 3, e eu tenho que justificar a escolha desses 3 fornecedores. Então, ela me traz de forma taxativa ali que eu preciso cumprir esse requisito para que eu possa utilizar esses 3 fornecedores. Então, não é 3 fornecedores de qualquer forma. Eu preciso achar os 3 e eu ainda preciso justificar por que a utilização daqueles 3 fornecedores. Né? Então, isso já é uma inovação, né? Trouxe aquela questão que era realizada no dia a dia dos 3 fornecedores, mas ela traz uma ampliação. Justifique por que você está utilizando esses 3. Né? Qual é o critério que você está colocando ali para utilizar esses 3 fornecedores? Né? A meu ver, né, a pesquisa de mercado, mesmo que seja por uma dispensa, ela precisa refletir efetivamente aquilo que é realmente realizado dentro daquele ambiente de mercado, tá? Porque é diferente eu fazer uma pesquisa, isso eu falo porque eu já trabalhei em licitação, já trabalhei em licitação de demolição, licitação de software, licitação de copo, enfim, né? Então, cada tipo de objeto, você precisa ter um cuidado diferente com relação à pesquisa. Por exemplo, em engenharia, eu tenho lá na lei, ela me traz SINAP. SINAP é o ciclo para eu fazer as pesquisas e montar a planilha de custos, né? Já para os serviços comuns, né, e compras, eu trago esses 3 fornecedores, né? Eu preciso ter também um orçamento com 6 meses, né? Até 6 meses, a lei também já me traz aqui no artigo 23. Então, eu entendo, assim, que a composição, em que pese a lei trazer dessa forma, né, já colocar esses 3 fornecedores, a meu ver, o ideal é que consiga com os fornecedores, mas também com contratos públicos, né? E aí, se me permitem, a gente também tem 2 formas de fazer os preços públicos, né? Que é a mediana e a média, né? Que nós fazemos o quê? A mediana, eu pego os valores todos, que eu consegui 4, 5, 6 valores, retiro o maior e o menor, né? E faço a média com aqueles ali que eu encontrei que estão mais próximos,
né? Eu retiro aquele que pode levantar muito, baixar muito o meu valor estimado. Até porque se eu baixar demais o valor estimado, eu não chego no valor de mercado. Eu atrapalho a licitação, ela pode dar fracassada, né? Ou a média, que eu pego os 8, 7 valores que eu consegui, somo e diminuo pelo quantitativo de fornecedores. Então, tudo isso a gente precisa entender o objeto, né? E entender e estudar o objeto, entender como ele é feito, e aí talvez a gente já entre nas próximas perguntas, que é o planejamento da contratação. Porque é importante planejar a contratação, entender a forma da contratação. Eu acho que essa seria a minha contribuição com relação a essa pergunta dos orçamentos. Excelente, excelente. Muito esclarecedor, né? De fato, o que a Lei 1433 traz também, nessa parte, vamos dizer assim, um entendimento, como você muito bem colocou, muito defendido pelo Tribunal de Contas da União, né? Não só, né? Não só pelo Tribunal de Contas da União, mas por outros tribunais de contas, enfim, por outros órgãos, dessa necessidade de se fazer o que eles chamam, né, que nós chamamos, então, de cesta de preços, né? Então, formar uma cesta de preços, né? Porque, eventualmente, dependendo do mercado e dependendo do ambiente, que está na mesma medida em que, na pergunta anterior, a gente comentou que tem que pensar nas micro e pequenas empresas, na região, como que está, como que não está. Isso também pode levar, eventualmente, a uma formação, né? A palavra é um pouco forte, mas só para simbolizar, vamos dizer assim, uma carteirização das licitações, onde que se você limita muito o orçamento a um determinado ponto e os fornecedores percebem, eles podem ali ter alguma espécie de combinação e, de fato, no orçamento elevar esses orçamentos de modo a jogar o preço, entre aspas, né, da licitação lá para cima. Então, há de se ter esse cuidado e por isso que se fala em cesta de preços, né? Não ficar em apenas dessas fontes possíveis, né? A lei também traz, que não é o caso dos RPPS, mas para para municípios, enfim, estado, a questão, quando você vai comprar, por exemplo, medicamentos, né? A questão da utilização meio que obrigatória do banco de preços de saúde e assim por diante. Mas ficando no ambiente da RPPS, nesse sentido aí, muito bem colocado por você, Geissane, doutora Geissane. Acho que em relação a essa questão, desculpe, Silei, só para finalizar essa parte, dos orçamentos aqui, né, da formação do preço, melhor dizendo, eu só queria trazer mais um pontinho aqui para comentar, talvez a doutora Gessânia ou a Silei possam também contribuir um pouquinho, que sim, tem um delírio, entre aspas, no bom sentido, por vamos dizer assim, permitir que a administração pública se utilize das vantagens da rede mundial de computadores das compras pela internet, né? Isso não está vedado, não é vedado, mas tem que se ter cuidados, né? Então, a gente tem visto alguns autores aí de bom nome defendendo essas ideias que eu acho positivas, mas, de novo, a gente precisa entrar na realidade de cada instituição. Provavelmente, com utilização de inteligência artificial, essas coisas todas, a União, o Estado, os grandes municípios consigam trabalhar isso de uma maneira melhor. Entes com menos recursos, menos estrutura, né, menos, como você bem colocou, inclusive, da Geissane, menos até treinamento dos servidores, isso fica mais difícil. Então, claro que é positivo. Tudo que se desenvolve e que se pensa e que se evolui é positivo. Porém, eu gosto muito de nessas horas assim olhar para a realidade de cada ente. Então, não vamos, vamos dizer assim, navegar nesse mar se a gente não tem o barco que consiga ultrapassar essa onda. É mais ou menos isso daí, né? Então, uma segurança a mais também não faz mal a ninguém. Não estou dizendo que não é possível, que está impedido. Claro, se a entidade, o órgão, tiver entender, né, o servidor que está ali, que acaba sendo quem vai resolver isso, tiver segurança de que tem condições de trabalhar
nessa conjuntura, ok. Porém, tem que ter um pouquinho de cuidado. Então, a minha provocação é um pouquinho mais em relação a essa realidade, né? A esse fomento de ideias em relação às compras eletrônicas, mas as realidades distintas que a gente encontra por aí. Muito bem colocado, né, Vilmar? Eu confesso que até agora ainda não fui abordada nesse sentido e nem questionada. Ainda bem, porque a maioria dos meus aí, os que eu visito são de pequeno porte ou médio porte e cautela, né? Cautela nesse momento para evitar aí depois uma complicação. Vamos agora falar de outro tema que também é aí assunto e diz que gera dúvidas, que é a questão da inexigibilidade, né? Ela já vinha na lei anterior, ela está na nova lei, e as dúvidas com relação a ela, né? O que que tem de novo no que diz respeito à inexigibilidade? Voltando aí a quem acompanhou a lei de licitações desde o início, né? Quando não há possibilidade de ter outro concorrente, quando não consegue cotar com outro fornecedor, é a inexigibilidade. O que eu tenho visto agora e que está muito em voga é o pedido de treinamento para a nova lei de licitação. E nós sabemos que existem aí essas plataformas dos cursos, né? Então, tem várias plataformas, tem vários nomes diferentes. A escolha de uma plataforma dessas, por um RPPS ou por um município, pode ser considerada uma inexigibilidade? Ele vai poder escolher especificamente a plataforma X, né? Como que isso é visto? Eu acho que é muito importante abordar esse assunto aqui para ainda nessa linha da cautela, né? Da atenção e aí da cautela. Então, vamos lá, eu vou falar um pouco do que eu entendo, sabe, sobre, que é um tema bastante controverso, né, a meu ver, assim, ele é muito controverso, por quê? Porque dependendo daquilo que você construir dentro do processo, dependendo daquilo que a pessoa que está elaborando aquele estudo técnico preliminar, elaborando aquele termo de referência, ela construir, é possível, sim, fazer uma inexigibilidade, no meu ver, tá? É possível, não significa que eu concordo, mas é possível fazer uma inexigibilidade com uma plataforma, por exemplo, um serviço de implementação, regulamentação da nova lei de licitação com treinamento, e aí você coloca lá uma plataforma X, em detrimento da plataforma Y. Entendo eu que, para que isso seja razoável e que isso seja colocado com um processo de inexigibilidade, quem está construindo aquele documento, aquele estudo técnico preliminar, quem está construindo aquele termo de referência, ela precisa demonstrar por que aquilo é um serviço técnico especializado, por exemplo, porque aquela pessoa é um profissional de renome, qual é porque nós temos alguns incisos que nos trazem as possibilidades de realização da inexigibilidade. Então, serviços técnicos especializados, eu tenho lá a questão artística, eu tenho a questão de um único fornecedor, então eu preciso saber aonde eu vou colocar. Como você falou, a forma que foi colocada a pergunta, em um único fornecedor ele não se aplica. Porque, por exemplo, nós temos várias plataformas hoje, né, vou colocar assim, várias pessoas que dão treinamentos e treinamentos de qualidade na nova lei de licitação, né, temos várias plataformas, aí já hoje nós estamos falando logicamente que pequenos institutos, né, pequenos RPPS, eles ainda não estão totalmente informatizados, mas daqui para frente, entendo que a maioria deles vão estar, então essa questão de cursos online, de plataformas de ensino, essas coisas vão ser mais trabalhadas e vão ficar mais em voga, mas eu preciso entender o que diferencia aquela plataforma X da Y para que eu possa, em determinada situação, e aí depende da construção do processo, depende da realidade dos fatos, daquilo que se espera da plataforma, para que ela seja contratada via inexigibilidade, vamos colocar assim, né? A meu ver, eu hoje, né, estudando o mercado, analisando as coisas que eu já vejo por aqui, eu não vejo justificativa. Agora, eu vou dar minha opinião
profissional sobre isso. Eu não vejo a justificativa para que coloque, sim, uma inexigibilidade em uma coisa que eu tenho inúmeros fornecedores com qualidades equivalentes, né? Com qualidades que podem ser equiparadas, né? Cada um com a sua melhor forma de ensino, mas todos ali, vários e vários profissionais bastante qualificados. E várias plataformas também, tá? Diferente, por exemplo, e aí eu não sei se o Dr. Vilmar vai concordar comigo, diferente de eu contratar um Jacobi, por exemplo, para dar uma palestra de licitação. Eu tenho uma especialização técnica, eu não preciso nem me justificar demais para contratá-lo por inexigibilidade, por exemplo, né? Então, e outras pessoas também. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: é preciso ter muito cuidado na contratação por inexigibilidade, é preciso ter muita cautela, é preciso entender o processo de contratação como um todo, como funciona, né? Não é simplesmente pegar uma TR de um RPPS, colar no outro e mandar para frente, né? O que a gente muitas vezes vê, né? O que eu vejo muitas vezes, não só nos RPPS, mas em vários órgãos. Então, eu acho que a cautela e o planejamento são coisas muito importantes nessa nova lei trazida. A governança, a gente precisa entender, né? O compliance. Então, tudo isso, ele vai se juntando ali quando eu vou fazer contratações públicas, né? Eu preciso sempre entender todos eu vou colocar atores aqui, não seria essa palavra, mas vou colocar todas essas áreas trabalhadas ali para que eu entenda qual é a melhor contratação de fato, né? E aí a importância do estudo técnico preliminar, de conhecer o mercado, de estudar aquele mercado que você quer contratar, entre outras situações. Entendo que é dessa forma. É possível? Existe uma possibilidade, mas não penso eu que não seja a melhor justificativa. E aí o Tribunal de Contas, né, o Tribunal de Contas fiscalizando aquele processo, vai ficar claro que talvez não esteja preenchido os requisitos de inexigibilidade naquelas contratações. Entendeu? Então, é preciso ter muita cautela mesmo, a meu ver. Perfeito, perfeito. Fica um alerta, né? Então, aí aos gestores. Eu Sim. quero, antes de passar a palavra e continuarmos, registrar a presença do Dr. André Vasconcelos. Que bom, doutor André, que o senhor conseguiu entrar no programa. Cada um mesmo na sua área, e parabéns por ter ainda desenvolvido mais essa possibilidade aí, que o senhor age tão bem e vem de forma tão generosa à frente do programa RPPS ao vivo, nos dando esse apoio, e está aí junto ao canal Rede Previdência também dando esse apoio técnico. A doutora André Vasconcelos é um advogado excelente na área previdenciária e vem aí nos socorrer nessa noite. Doutor André, é possível compartilhar conosco a capa do livro que vai ser sorteado? Tá aí, ó. Eu não daria conta de fazer isso. Ó, então, esse aí vão ser dois volumes, né, doutora Geisane? Sim, eu vou colocar dois livros para serem sorteados, tá? Esse livro é um livro que eu escrevi em coautoria com várias pessoas do Brasil inteiro, tem pessoas também de fora do país, Angola, Portugal, China. Então, olha, um país. É um livro que fala sobre marca pessoal, marca profissional, como a gente se posicionar no mercado de hoje, né? É um livro que vai agregar não só a parte técnica, né, enquanto eu trabalho em licitação, compliance e LGPD, mas também a parte que como nos apresentamos, como aquilo, nossa presença, nossa pessoa, nossa marca é lembrada por onde passamos, né? E é uma área que também me chama atenção, é uma área que eu comecei a estudar há pouco tempo e eu acho de extrema importância para todos nós profissionais, tá? Então, eu quero presenteá-los, né, com esse livro. Que bom, que bom. Nossa, nós que agradecemos, doutora Geisane. Professor André, tem aluno seu aí nos bastidores dizendo, professor André, excelente professor. Doutor André Vasconcelos é um professor, advogado, artista e ainda aí da área da tecnologia. Vilmar? Eu só não vou pedir para me incluir no sorteio, porque senão, se eu ganho, não vai ficar muito legal, né? Mas depois eu vou dar um jeito de obter esse livro aí, tá bom? Bem, Eu vou, eu brincadeiras. vou mandar, eu vou mandar um para você, tá? Já está Olha, presenteado com o livro. É uma muito honra se obrigado. você querer um livro meu, é uma honra. Obrigada. Que Eu que isso. agradeço.
Obrigado a você, então, pronto. Mas dando sequência aqui, então, obrigado, doutora Geisane. Você acabou na resposta anterior tocando num dos pontos que, para mim, são dos mais relevantes e importantes do que a nova lei busca sistematizar, que é a questão, num sentido geral, da governança, quando a gente fala em planejamento, etc. Mas também eu penso que é um dos mais difícil aplicação, né? Porque ele traz vários institutos e instrumentos que eles têm alguma inter-relação, uma correlação, mas que para é alguém formado em direito como eu, assim, que tem algumas alguns vieses já em decorrência do período vivido de vida profissional, eu acho difícil, só que eu sei que é muito importante, né? E aí eu fico imaginando dentro do. Então a gente está falando de, por exemplo, dando alguns exemplos: plano anual de contratação ou plano de contratação anual, a questão dos agentes, né? Das segregação de funções dentro da nova lei, que é uma coisa necessária, é interessante, mas de novo, quando a gente pensa numa estrutura mais reduzida, como que a gente vai trabalhar essa questão? A questão do compliance, né? Quando a gente vai lá para os controles internos, a lei traz a questão, tenta trazer, né, uma teorização a respeito das linhas de defesa do controle interno, faz uma confusão, na minha opinião, até grotesca em determinado ponto, e mais de um ponto, mas um para mim, que é muito grotesco, é dizer que o Tribunal de Contas pertence à terceira linha de controle interno, por exemplo. Isso não existe, Tribunal de Contas não é controle interno, é controle externo, pela Constituição. Mas só para dar um exemplo, então assim, esse é um ponto que a lei foi mal, um pontinho ali. Mas enfim, aí você pensa em ETP, isso técnico preliminar, né? Enfim, várias e várias ferramentas. Então, sobre esse assunto a gente poderia ficar 2 dias aqui conversando. É muito difícil sintetizar, talvez, numa resposta de 2, 3, 5 minutos. Mas tentando então objetivar, né? Desculpe até por me alongar nesse contexto, mas eu acho que é importante deixar isso, reavivar isso na mente de quem está nos ouvindo, né? Nesses casos de RPPS de pequeno porte, né, com quadro de pessoal reduzido, é, duas questões, né? Como você tem visto na prática como a aplicação desses procedimentos, eles têm conseguido algum resultado já? E você poderia destacar, talvez, um ou dois, no sentido de destacar a sua importância nesse contexto do planejamento, da governança, da organização das compras públicas. Tá, vamos lá. É um assunto muito extenso. Como o senhor bem disse, né, doutor, quando a gente trabalha muitos anos na administração e tem uma vivência ali do dia a dia, falar em governança muitas vezes parece uma coisa muito, em governança, em compliance, parece uma coisa muito longe da realidade, né? A gente, ainda mais tratando-se de Tribunal de Contas, né? Vamos falar assim, tratando-se do controle externo, da questão da fiscalização dos jurisdicionados, então a gente, se eu enquanto dentro observo uma distância, imagino ali o tribunal. Mas assim, entendo que o compliance, vou começar por essa parte para a gente chegar onde na resposta da pergunta. Eu entendo que o compliance, a governança, ela é muito importante no sentido de trazer um pensamento novo. Logicamente, eu não entendo que brevemente isso será colocado e a gente vai ver todos os órgãos trabalhando em governança e sabendo que é compliance, que é anticorrupção, que eu preciso entender enquanto lei geral de proteção de dados, por exemplo, enquanto eu preciso de cumprimento das normas e de planejamento da contratação. Mas entendo que precisa ser um movimento contrário, né? Eu entendo que isso tem que partir assim, eu vou usar uma palavra, não sei se seria essa palavra correta, eu tenho que ser disruptivo nesse momento. Eu tenho que mudar, eu mantenho aquilo que eu preciso fazer, mas eu mudo o meu pensamento, né? Eu entendo que isso é muito necessário nos órgãos públicos, e aí é uma coisa que precisa vir, né? E a gente estuda muito isso no compliance,
que não existe compliance e governança sem alta administração, né? Isso seja nas empresas, seja nos órgãos maiores, nos órgãos pequenos, e eu não consigo fazer do menor para o maior, é sempre do maior para o menor. Então, os maiores, os gestores, precisam comprar aquela ideia de compliance, de governança, de cumprimento à lei, de conformidade, né, para que os seus servidores e funcionários ali embaixo, eles venham trabalhando naquele mesmo sentido, né? Então, isso é um ponto muito relevante da compliance que a gente trabalha e tenta falar sempre, né, porque não tem como eu falar de forma diversa, né? Eu vou ficar chovendo molhado ali para o meu gestor se ele não comprar a minha ideia de governança de compliance, né? Mas é uma coisa assim que espero que daqui a alguns anos a gente possa ver algumas melhorias já nesse sentido. Vejo que a questão das licitações eletrônicas, elas trazem um bom auxílio para a questão da governança, porque eu tenho ali um processo sendo trabalhado de forma online e ao vivo para todo mundo, né? A exemplo aqui, estado de Mato Grosso, por exemplo. Se eu estiver falando muito rápido, gente, vai falar para dar uma diminuída, gente, sendo que eu começo a falar, fico empolgada, né? Aqui no estado de Mato Grosso, por exemplo, já há alguns anos, a gente já era realizado isso, a licitação presencial eram todas filmadas ao vivo e transmitidas no YouTube, por exemplo, até nesse sentido de trazer porque fala, licitação presencial para fazer conluio, é para isso, é para aquilo, né? Existe aquela. Então, já tinha uma lei nesse sentido. Então, a partir, se eu não me engano, salvo engano, 2019, 2018, já são todas, uma lei estadual, já são todas filmadas, por exemplo. Então, isso ajuda na governança, no compliance, né? Em estar conforme, então. Mas aí, como eu falo sobre tudo isso, se eu não tenho, eu tenho muitas vezes órgãos públicos, como os RPPS de pequeno porte, que tem às vezes 2, 3, 4 servidores no máximo. E aí, como é que eu falo de um servidor, às vezes o setor de compras tem uma pessoa, né? Então, assim, o que eu entendo e o que eu verifico nas pesquisas que eu realizo normalmente é que a gente precisa observar a realidade de cada um. Eu posso observar e colocar o princípio da segregação de função do artigo 5º no órgão de grande porte, porque ele tem uma equipe de contratação gigante, ele tem uma equipe de demandante enorme, né? Eu consigo ter uma equipe de planejamento de 3 pessoas, 4 pessoas, eu consigo ter. Só que quando eu falo num órgão de pequeno porte, eu não consigo ter uma equipe de planejamento, por exemplo. Às vezes eu tenho a pessoa que planeja, a mesma pessoa que faz o termo de referência, e muitas vezes a pessoa que é o agente de contratação, né? O cuidado que tem que se ter nesse ponto é que, a meu ver, a pessoa que faz a fase interna, se possível, ela não seja a mesma pessoa que faz a fase externa. Para uma pessoa ali ter, não fiscalizar, vamos colocar assim, né, os atos dela mesma. Vamos colocar nesse sentido, né? Nós temos a importância dos pareceres jurídicos nos processos, e eu vejo que muitas vezes os órgãos de menor, órgãos bem pequenos mesmo, eles pecam um pouco na abertura de processo administrativo para contratações por dispensa, por exemplo, né, que é uma coisa assim que é importante. Às vezes a pessoa fala, não, mas dispensa, eu não preciso abrir processo, eu contrato. E não é a realidade, né? Todos os atos administrativos, eles têm que ser formais. E a gente precisa entender que os atos administrativos são formais. Além da lei de licitação, nós temos toda a Constituição, toda a legislação que ampara ali o serviço público e fala dos atos formais, da formalidade dos atos. Então, eu preciso também entender isso, né? Uma coisa mais ampla. Né? Então, eu entendo assim, que como nós estamos falando todo o tempo aqui, é tudo uma questão de cuidado. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu faço enquanto processo, eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu manifesto, né, dentro dos processos administrativos, ali dos RPPS também, né? E eu tenho que ter pelo menos esse cuidado de que eu tenha pelo menos ali 2 pessoas diversas naquele processo, sabe? Para que eu não fique a mesma pessoa fazer o processo como um todo. Né? A mesma pessoa que fiscaliza é a pessoa que faz, é o agente de contratação, o pregoeiro, é o mesmo que fez a fase interna, é o mesmo que planejou. Então, às vezes, a gente tem, já presenciei, tá? Alguns RPPS que a pessoa, o próprio diretor, ele autoriza, ele faz, ele assina, ele só não é o pregoeiro. O resto das coisas todas, né? Já vi processos também sem orçamento, sem autorização orçamentária, para contratar, o que só é possível nas atas de registro de preço, né? Então, a gente tem que trabalhar e estudar a legislação para entender o que eu faço com aquela realidade que eu tenho,
Eu acho que isso, nesse ponto, é o mais importante, do que até tentar ser e fazer a compliance e a governança acontecer. É entender como eu faço isso dentro daquela realidade que eu tenho ali no momento. Né? Eu penso que seja nesse sentido. Isso é um pouco do técnico e um pouco da minha parte, já da minha opinião também. O que eu vejo é que os RPPS, apesar de terem a natureza de autarquia, né, de dispor dessa autonomia administrativa e financeira, por serem de pequeno porte e ter um número muito reduzido de pessoal, acabam fazendo a parte interna dentro do RPPS e usufruindo de toda a estrutura de licitação do executivo, né? Então, utiliza a estrutura do executivo, é feito pelo executivo, só a parte interna feita mesmo, a coleta, né, de valores, etc., feita dentro do RPPS. Então, assim, quase que aqui já colocando a nossa outra pergunta no sentido da educação, né, de treinamentos, para que, com o tempo, os RPPS também tenham essa autonomia, essa maturidade, né, de que não fiquem só à mercê do município. Claro, respeitando essa questão de número de pessoal também, né? Mas falando aí, a gente observa assim, então a Lei 866 e a nova lei de licitação com relação aos treinamentos, à capacitação, né? E como você disse no início, né, a boa gestão do dinheiro público, nós podemos assim até ousar em falar que antes era engessado e agora os treinamentos, eles vão muito além, né, da parte técnica e que se busca muito mais essa educação dentro da nova lei de licitações, doutora Geisane? A meu ver, assim, de extrema importância a capacitação na administração pública, tá? Falando dos RPPS e falando, assim, num contexto geral, tá? Muitas vezes carece muito, né, os servidores de capacitações constantes, de entender realmente, poder ter subsídios para fazer contratações diferentes. Eu vi uma pergunta aqui no chat, né, agora, que fala que muitas vezes os RPPS, a exemplo de outros órgãos também, não tem pessoas capacitadas em uma determinada área para fazer uma contratação. Né? E isso é muito relevante, muito importante, porque como é que eu planejo uma contratação, como é que eu faço uma contratação de qualidade, uma contratação correta e dentro daquelas regras de mercado, porque nós temos regras de mercado, né? Para fazer uma contratação de tecnologia da informação, eu tenho um tipo de regra de mercado. Para fazer contratação, compra de copo, café, etc., eu tenho uma forma de contratar, então eu preciso ter pessoas que realmente entendam e se capacitem, e que os órgãos públicos possam oportunizar cada vez mais essas capacitações, né? Com a questão do planejamento da contratação, isso fica muito, muito mais evidente quando eu não consigo ter a capacitação suficiente, porque aí o que a gente consegue ver normalmente? As pessoas copiando os termos de referência, pega o termo de referência, copia no estudo técnico preliminar e manda o processo para frente, né? Como se eu não tivesse que fazer todo um estudo. Então, assim, uma outra coisa que eu queria trazer é boa gestão dos recursos públicos, a questão dos preços, qual é a contratação que daqui a 10 anos não vai ser uma contratação que eu vou perder, por exemplo. Ou eu vou fazer uma contratação em 3 meses, que eu planejo hoje, a nova lei traz, até 10 anos de progressão para serviços contínuos. Por exemplo, a questão de software de tecnologia da informação, que vai fazer a gestão, né? Que ele vai ser um software, vamos colocar assim, que vai trabalhar toda a gestão do ente, eu posso colocar ele até 15 anos, né? Já direto 15 anos. Então, eu preciso trabalhar para eu entender como utilizar a nova lei de forma correta, né? Então, uma coisa que isso é uma coisa minha, tá, gente? Isso é uma coisa minha. Atuei em vários órgãos e muitos deles não tinham capacitação nenhuma, tá? E aí eu falei assim, meu Deus, me vi dentro de um setor para fazer termo de referência de software, de tecnologia da informação. Nunca tinha ouvido falar nem em rede na minha vida. E aí, o que eu tive que fazer, né? Eu tive que ir lá, estudar sobre tecnologia da informação, estudar os principais conceitos, saber o que era uma licença de Oracle, um banco de dados,
um sistema estruturante, enfim, né, uma plataforma de segurança. E aí, quando vocês veem assim, várias certificações, várias coisas, foi nessa época que eu precisava efetivamente entender aquilo que eu estava fazendo. E aí eu vejo que essa é a importância. O servidor, ele é a pessoa dentro dos órgãos, né, os servidores que vão fazer acontecer, vão fazer o dinheiro ser bem gerido, vão fazer a missão institucional de seus órgãos serem ali cumpridas de forma efetiva, né? Então, se capacitem. E outra coisa, a lei anterior, ela tem os contratos ainda, é oriundos da lei anterior, mas hoje eu tenho uma nova lei. Então, quem nunca estudou licitação, começa a estudar, porque a lei está agora, os entendimentos dos tribunais de contas, eles vão começar a sair, né, já em função dessa nova lei, né, para você ter como fazer uma justificativa na licitação, uma justificativa no estudo técnico preliminar, eu fazer uma boa contratação, uma contratação de qualidade, mesmo que ela seja uma dispensa. Eu preciso entender se eu fracionei a despesa ou não, entendeu? Então, tudo isso está dentro da capacitação. São várias vertentes ali que nós temos dentro da licitação. E é isso que eu gosto muito, né? De cada vez, todo dia que eu acho que eu sei alguma coisa, eu acabo vendo que eu não sei nada, que preciso estudar um pouco mais, né? É isso que eu tenho, às vezes, a impressão. Mas é nesse sentido. Então, a capacitação é de extrema relevância. Missão institucional do órgão ser cumprida com qualidade, preços, né, sem sobrepreço, nem sem superfaturamento, né, fazer uma pesquisa de mercado robusta, entender ali os objetos diferentes, então, e outra, nós estamos todos nivelados, né, alguns começaram a estudar um pouquinho antes, ali em 2021, mas assim, o nivelamento de quem começou a estudar a lei anterior em 1993, para quem ia começar agora, nós temos todo mundo ali mais ou menos na mesma, né, aí niveladinhos, alguns sabem um pouco mais, outros um pouco menos, mas conforme os tribunais forem soltando seus entendimentos, nós fazendo jurisprudência, a gente vai tendo maiores entendimentos da aplicação efetiva da lei, né, porque é isso que é o importante. O comentário aqui do Dr. Pedro Souza, ele é o procurador do Instituto de Previdência de Navegantes. Quero até agradecer pela presença, ele está habitualmente aí conosco, nos prestigiando, e ele fala exatamente isso, né, de que viram copia e cola e que nem entendem os termos que tem naquele termo de referência. E é exatamente nesse Acontece sentido. muito. E aí com relação a estar no YouTube, a gravação, o Instituto de Previdência de Navegantes disponibiliza no canal do YouTube as sessões da licitação. Que Já estão bacana. aí à frente nesse quesito. Isso é ótimo. Bem, então, Gessane, eu estou, assim, realmente muito com as expectativas superadas com a sua presença aqui com a gente, né? Sua forma de abordar e o que a senhora transmite de conhecimento demonstram que estamos falando com quem sabe, né? Isso é muito interessante, não é sempre que acontece. Mas você comentou até na resposta anterior da questão da governança, etc. E eu gostaria de só fazer um pequeno comentário a respeito daquela resposta, que é o seguinte: na minha visão, eu concordo em gênero, número e grau quando você coloca que é preciso que os servidores, os agentes públicos, obviamente, dentro da sua função, né, das suas funções, busquem o máximo possível aplicar a lei da melhor maneira possível também, porém, a virada de chave efetiva depende da auto-administração. Não tem jeito. E tem um agregador aqui para mim. Para que essa indução aconteça de forma mais célere e eficiente, os tribunais de contas precisam agir nisso, né? Exigir, entre aspas, o exigir aqui, que a alta administração de todos os órgãos, claro, na medida das possibilidades e das necessidades de cada um, através de auditorias nessa seara, inclusive indicando os possíveis caminhos, não determinando os caminhos, porque quem escolhe o caminho é o gestor, mas numa auditoria que a gente chama operacional, né, de performance, a gente busca avaliar os tribunais de contas, o que está sendo feito e, na medida do possível, trazer, né, benchmarks, enfim, exemplos para que induza esses órgãos a fazer isso. Então, até em relação ao que o Dr. Pedro Souza coloca, também me parece que os tribunais de contas
precisam entender isso, assumir já, imediatamente, colocar em prática isso, sabe? Que enquanto isso não acontecer, apenas o servidor lá tentando demonstrar isso à auto-administração. Acho que até nos RPPS isso é mais fácil, porque normalmente na RPPS tem alguém ali que está mais envolvido com a causa. Mas quando você vai, por exemplo, para a gestão do município mesmo, da prefeitura, isso fica um pouquinho mais complicado. Então, eu só queria corroborar inteiramente com a sua resposta e agregar esse elemento que eu acho que os tribunais de contas têm um papel importante nesse momento em relação a isso, né? E eu acho que quase para finalizar, então, né, a gente está chegando à nossa 1 hora de live aqui, eu diria que quase infelizmente, né? Mas talvez tenhamos outras oportunidades de ouvir um pouco mais sobre licitações com você ou outros assuntos. Uma das coisas que de fato assim, chocaram um pouco o povo, vamos dizer, a respeito da lei nova, e eu senti isso desde 2021. Eu andei aí pelo interior do Paraná dando algumas treinamentos barra palestras pelo Tribunal de Contas sobre a nova lei, e aqui também, né, recebendo pessoas, enfim, sobre o estudo técnico preliminar, né, e outros elementos da lei, assim, mas especificamente o estudo técnico preliminar. Ele é um instrumento que, se bem compreendido e bem aplicado, ele vai também, desculpa eu ser repetitiva, mas ele vai também induzir a uma contratação bem feita e uma contratação de sucesso, né? Inclusive, quando a gente fala em órgãos como RPPS pequenos, talvez e a ausência de pessoas especializadas em determinados assuntos, né? O doutor Pedro falou em copiar um TR sem saber exatamente os termos, o que significam os termos que possuem lá dentro. Isso é muito real, isso é uma realidade, né? Mas tem outros instrumentos na nova lei, na lei de licitações nova, que eu acho que podem, com o passar do tempo, contribuir e ajudar a desenvolver isso. Que, por exemplo, eu vejo com bons olhos o fato de poder órgãos municipais pegarem carona com outros órgãos municipais. Carona na ata de registro de preço, por exemplo. Por que eu vejo com bons olhos? Se você tem um RPPS ou 5 RPPS, vamos supor assim, uma situação bem hipotética, né? Do mesmo nível de estrutura, de necessidades, etc., etc., numa certa região ali que tenham as mesmas condições, eventualmente, porque esses RPPS não se unirem no sentido informal, mas também formal, para produzirem um bom TR em determinado objeto, um bom estudo técnico primário, melhor dizendo, em que um faça a licitação e os outros entrem ali, nem seriam caronas, né? Na nova lei seriam participantes, né? E formar, então, dependendo, claro, isso, mas o que vai dizer se isso é possível, se isso é o melhor caminho, se isso não é? Exatamente tudo técnico preliminar. Por isso que eu falo do informal e do formal. Talvez na hora de fazer um estudo técnico preliminar como esse, 4, 5, 10 regimes próprios ou outros órgãos que têm a mesma natureza, a mesma realidade, possam se unir, entre aspas, aqui informalmente, fazer um bom estudo técnico preliminar e decidir qual é o melhor caminho. Será que é melhor a gente contratar em conjunto isso daqui, né, como um ata de preço, como participantes? Ou será que não, é melhor cada um fazer a sua? Quem que vai dar essa resposta a determinado objeto? Em tese, é o ETT. Então, por isso que eu falo do informal e do formal. Então, nesse primeiro momento, será um pouco informal, né? Se ajudando. Mas, havendo essa perspectiva retratada no estudo técnico preliminar de que a melhor opção seria uma contratação, entre aspas, aqui, né? Conjunta, então se conduziria uma contratação conjunta, por exemplo, através de um pregão com ata de registro de preço na sequência. Então, enfim, eu até ilustrei aqui, me alonguei um pouquinho, né? Quem está aqui para nos brindar com seu conhecimento é a senhora, então gostaria que você abordasse sobre essas questões que envolvem o estudo técnico preliminar e, eventualmente, o TR ou alguns outros elementos, até como
registro de preço e credenciamento também. Eu sei que eu estou exigindo muito, né? Eu pedi uma resposta de tantas coisas em pouco tempo, então você escolhe aí qual você acha que seria o mais interessante para a gente abordar e que sabe em outras oportunidades a gente converse mais sobre o assunto. Obrigado. Vamos lá. Eu estou muito feliz, agradecida pelas palavras. Vou começar já agradecendo, tá? E me colocando à disposição para outras oportunidades, caso, né, vocês queiram, caso entendam necessário, né? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E como eu já comentei até com a Cirlei, né, e gostaria de comentar com vocês, como eu trabalhava, né, trabalhei na elaboração de termos de referência de tecnologia da informação, isso já vem desde 2020, né, na instituição normativa do governo federal, nós precisávamos, né, para a elaboração de contratações de tecnologia, elaborar um estudo técnico preliminar, né, e aí ele veio sendo colocado nessa nova lei, né, de uma forma a entender qual é a melhor contratação, aonde eu vou aí colocar o dinheiro público ali, aqui é melhor eu desenvolver um software, vou dar exemplo daquilo que eu tenho mais entendimento, tá? É melhor eu contratar um desenvolvimento de software, uma fábrica de software, um software pronto, é mais fácil, é mais relevante, eu tenho mais condições financeiras, é mais vantajoso de preço, de custo, de tempo, eu preciso observar todas essas vertentes dentro do estudo técnico preliminar, para quando eu chegar no final dele, essa diferença do termo de referência, quando eu chegar no final dele, eu falar assim, não, então eu vou contratar uma licença, não, então eu vou contratar uma fábrica, para eu ter os subsídios específicos, né, tanto de econômicos, quanto técnicos e quanto de tempo, da melhor contratação para aquela realidade que eu tenho. Porque em determinados órgãos vai ser mais interessante, por exemplo, eu contratar um desenvolvimento de um software, e em determinados lugares vai ser mais interessante, mais econômico, mais vantajoso eu contratar uma licença pronta. Isso nós estamos falando da gestão pública, estamos falando de gestão de RH, enfim, hoje em dia os órgãos praticamente não funcionam mais sem sistemas, né? E aí, dentro do estudo técnico preliminar, eu trago, é melhor eu fazer internamente, eu tenho funcionários para isso, eu tenho pessoas capacitadas para elaborar isso. Não, eu preciso contratar uma empresa, é fábrica, é uma empresa, um software pronto, eu preciso, qual é o mercado, como que o mercado está, quais são os preços, quais são os requisitos que eu preciso ter, por exemplo, eu preciso ter local para colocar essas pessoas, elas vão trabalhar na empresa contratada, eu preciso ter adequações de ambiente ou não. Então, tudo isso é dentro do estudo técnico preliminar que eu trago. Né? Se eu vou contratar, como bem dito pelo Dr. Vilmar, se eu vou contratar uma coisa que eu contrato igual para vários RPPS, por que não entrar em conjunto, né, mesmo que informalmente, fazer um documento robusto, com o conhecimento de cada um ali dentro da sua realidade, e saber se é mais fácil eu fazer uma ata de preço de material de expediente em conjunto, é mais fácil eu contratar a minha ata específica ali, ou uma ata de móveis, por exemplo, são coisas que eu não preciso tanto da realidade de cada um, muitas vezes é mais o quantitativo, né? Uma ata de participante. Então, tudo isso, o estudo técnico preliminar traz. E aí, o termo de referência vai especificar qual é o tamanho, o que vai ter especificamente naquele serviço ou naquele produto. Então, o termo de referência vai trazer a especificação. E o estudo técnico preliminar, ele vai trazer para mim o meu estudo sobre aquele negócio que eu preciso atingir. Eu preciso atingir um objetivo dentro do meu RPPS, por exemplo. Qual é o objetivo que eu preciso atingir? De qual forma eu atinjo aquele objetivo melhor? Isso é o ETP. E o termo de referência especifica aquilo que eu decidi contratar no estudo técnico, né? E aí eu vejo que uma coisa muito interessante trazida pela lei é a análise de risco. Porque nas contratações pequenas, nas contratações diretas, é um pouco complicado você colocar, mas se eu coloco, você fazer tanto essa gestão de risco, mas vamos colocar assim, eu vou contratar material, móveis, né? Eu preciso dos móveis no meu instituto em 30 dias. Então, eu tenho um risco. O fornecedor que ganhar, ele vai conseguir atender em 30 dias? Se ele não atender em 30 dias, acontece o quê? Então, a análise de risco, ela também vai conseguir me trazer a melhor oportunidade. Aquilo que eu melhor vou contratar. Então, eu acho isso muito relevante. A forma como o credenciamento vem sendo colocado na nova lei, eu também acho que desburocratiza muita coisa, pode ajudar, né, em algumas coisas que na antiga lei a gente não via com muita frequência, tá? Qual que foi a outra coisa que o doutor falou? Que agora eu me perdi nos meus pensamentos. Não, era nessa linha mesmo. Eu tinha comentado
eventualmente fazer, né, até por credenciamento, se fosse o caso, mais ou menos o que eu tinha falado, mas é nessa linha que você está falando. Então, é nesse sentido que eu penso. Então, trabalhar bem o estudo técnico, dar importância para ele, olhar para o estudo técnico preliminar, olhar para o planejamento da contratação. E ali você vai saber, por exemplo, se você consegue ter uma contratação por 5, 10 anos, por exemplo, se eu consigo, se ele é serviço contínuo ou não, se eu consigo parcelar em vários fornecedores ou não, tecnicamente, juridicamente, e pegar carona na ata. Então, até para pegar, a meu ver, tá? Eu vou falar. Eu entendo assim, é importantíssimo você fazer, montar os processos de uma forma correta. Até para eu pegar carona numa ata de registro de preço, eu preciso planejar. Eu preciso entender se aquilo é melhor para mim. Se aquela ata funciona para o meu órgão, né? Eu preciso entender. Então, esse é o ponto relevante. Não é só pegar carona porque eu vi um objeto bonito, não. Eu tenho que analisar os requisitos, as especificações, para ver se o meu órgão está adequado ali com aquela ata. Porque, às vezes, um órgão grande, um órgão pequeno quer pegar carona numa ata gigante, de um RBPS do Estado, por exemplo. Então, fica um pouco mais complicado. Mas essa é a contribuição que eu tenho para colocar para vocês. Excelente, excelente. Simplesmente muito bom mesmo. Então, bem, Silei, infelizmente chegamos aí já a mais de uma hora de live, né? Olha aí, ó, viu? Então, eu acho que você quer fazer o sorteio dos livros. Quero sim. Vou pedir ao doutor André aí para novamente nos assessorar com a sua expertise e fazer o sorteio dos 2 volumes. Ó, ganhador do livro, Daniel Silva. Enquanto eu falo, ele já agiu. Já sorteou. Daniel Silva. Depois o doutor André vai fazer o contato com a doutora Geissane para agilizar aí como vai ser essa entrega. Vamos ao próximo, doutor André Vasconcelos. Vamos lá, aguardando. Desculpa, são dois? São 2. Eu não havia entendido, eu só sorteei um, vou sortear agora. Só não vai dar tempo de fazer o card. Mas aí eu digo aqui oralmente. Só um minuto. Lorena Moreira. A Lorena Moreira, vamos lá então. Lorena Moreira. Doutor André, pegamos os contatos dos 2 ganhadores. Eles podem colocar ali no chat o telefone deles? Sim, pode colocar. Tá, então coloquem, por favor, o contato de vocês, Lorena Moreira e Daniel, para que nós possamos entrar em contato para fazer a entrega dos livros a vocês. Vamos aguardar aqui. Daniel, Doutora, se o Daniel já entrou em contato comigo olha que aqui, rápido. mas a outra sorteada não, a Lorena ainda não. Ah, município, Olha, acabou de Lorena, entrar. do RPPS, município de Beberibe, Ceará. Pronto, Ainda ótimo. falou que teve o José Carvalho falou que o Beberibe ia ser sorteado, e acertou. É verdade. Tá aí, E ó. acertou. Então, fazemos contato aí com o Instituto lá de Beberibe e para fazer a entrega do presente. Doutora Geissane, muitíssimo obrigada. Obrigada por ter disponibilizado os presentes para o sorteio. Muito obrigada por ter participado, aceitado o nosso convite. Eu sei que foi aí em cima da hora e mesmo assim você nos brindou aí com a sua presença, com o seu conhecimento. E espero sim tê-la conosco em outras oportunidades. Como o Vilmar mesmo disse, tem
pontos na nova lei de licitação que dá assunto para 2 dias, né? Vamos explorá-los, vamos fazer, aí vamos dissecar a nova lei de licitações. Vamos usar aí as palavras da doutora Adriane Bramante, que disseca o PPP, vamos dissecar a nova lei de licitações. Ó, já colocaram ali, doutor André, dá para o senhor fazer o registro aí, anotar os contatos, por gentileza? Sim, sim. Vai ficar gravado e depois eu verifico. Ótimo, obrigada. Vilmar, muito obrigada pela sua presença. Apesar aí de toda a correria, eu agradeço a sua presença, é importantíssima, faz toda a diferença no nosso programa RPPS ao vivo. E o feedback que eu tenho recebido nos RPPS é de que nós estamos aí fazendo um trabalho exatamente naquilo que é a essência do programa RPPS ao vivo, né? Que é trazer fatos peculiares, aquilo que dói no calo do RPPS. Exato. Isso daí eu que agradeço, né, mais uma vez a possibilidade de estar aqui. Eu já te pedi desculpas no WhatsApp, vou te pedir aqui ao vivo, porque essas 2 semanas, na verdade, esse mês está sendo bem corrido para mim. Mas, enfim, acho que o que interessa é que a doutora Geisana esteve aqui com a gente e claro que eu tinha uma excelente expectativa, mas, repito, superou essa excelente expectativa que eu tinha. Então, muito obrigado, dona Geisana. Espero que a gente possa aí, enfim, trocar figurinhas aí a respeito da nova lei e outros assuntos aí que são importantes. Eu só queria, olha só, ainda fazer um comentáriozinho que eu acho muito interessante em função do seu currículo aqui, inclusive. Um dos assuntos que você falou de gestão de análise de riscos, né, no finalzinho ali, e Uhum. um dos assuntos que eu sempre utilizei nos últimos tempos, ali em 2021, 22, principalmente, falando da lei nova, foi exatamente na área de sistemas de informação, que causou tanta dor, mas a senhora aprendeu e está dando aula a respeito disso, combinado com LGPD e análise de riscos. Para mim, hoje, você contratar um sistema sem fazer análise de riscos, pensando na LGPD, Cirlei também, né, trabalha com isso lá no escritório dela, é algo que inimaginável, inimaginável. Então, só agregando assim, que seria outro assunto para a gente ficar tempo aqui. Mas então agradeço mais uma vez, realmente foi um privilégio aqui ouvi-la e dialogar com você, com a Shirley, com todos aqui. Muito obrigado. E deixo a palavra aí com você para fazer suas considerações finais e já deixo meu boa noite a todos aí, até uma próxima oportunidade. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer por poder ter colocado, feito essas colocações aqui hoje, coisas que já passei muito, passo ainda, né? Eu atuei muitos anos na administração, dentro da administração pública, né? Então, posso falar um pouco das dores, né? Daqueles que estão dentro dos órgãos públicos. Atuo hoje, né? Nas empresas privadas, mas consigo entender também essa dificuldade, essa angústia, né, dos servidores, muitas vezes por faltar capacitação, muitas vezes por não saber onde procurar, muitas vezes por não ter, né, uma alta administração que oportunize isso, às vezes não tem recurso mesmo também, né? Aprendi muito também, quero agradecê-lo, agradecer a Cirlei por essa oportunidade, né? Estou à disposição sempre que precisarem, seja para falar de LGPD, de compliance ou de licitação, né? Estou à disposição. Gosto muito desse assunto, como dos outros assuntos. Aprendi na marra, né, na luta, várias noites sem dormir, mas isso traz bons frutos e a gente consegue, graças a Deus, aí tá falando com as pessoas sobre esse assunto, tá levando um pouco, né, daquilo que eu aprendi, né, no dia a dia e também estudando. Mas assim, admiro muito o trabalho do Tribunal de Contas. Estive dentro do Tribunal de Contas trabalhando e admiro muito o trabalho. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, pelo programa. Só tenho a agradecer a todos, tá? Espero em breve entregar o livro também e estou à disposição para sempre que vocês precisarem. Adorei, de verdade. Muito obrigada. Bom, obrigada a todos e tenham todos uma excelente semana, bom descanso e vamos aí
buscar conhecimentos além aí no curso da APPrev em Curitiba, que começa amanhã e encerra na sexta-feira sobre a nova lei de licitações. Um grande abraço a todos. Abraços.